Na década de 1940, surge a ideia de construir em Belo Horizonte um campo que acompanhasse a evolução do futebol mineiro. Os três principais times da capital mineira possuíam seus estádios, mas estes eram pequenos e desconfortáveis, não atendendo à demanda dos torcedores. O estádio Otacílio Negrão de Lima, do América, o estádio Antônio Carlos, do Atlético, e o estádio Juscelino Kubitschek, do Cruzeiro, não suportavam mais do que 15 mil espectadores. O Atlético, time das camadas mais populares da cidade, planejava construir um estádio para 30 mil pessoas. Após o título de campeão dos campeões do Brasil, em 1937, o projeto quase saiu do papel. Mas então, descobriu-se uma enorme dívida do clube, obrigando os diretores a lotear e vender os imóveis que o clube possuía na região onde seria construído o estádio, e o projeto não foi possível. No fim dos anos de 1940, o jornalista Canor Simões Coelho conseguiu com a CBD, a antiga Confederação Brasileira de Futebol, a inclusão de Belo Horizonte como uma das sedes da Copa do Mundo de 1950. Para isso, o município teria de construir um estádio à altura do evento. O acordo oficial foi assinado pelo prefeito Otacílio Negrão de Lima e o presidente da CBD, Rivadavia Corrêa Meia. E então foi criado o Estádio Independência. Sua construção era lenta e parecia que não ia ser concluída a tempo da Copa do Mundo. Mas com a intervenção da CBD e da FIFA, a Prefeitura de Belo Horizonte assumiu a responsabilidade da construção, e o estádio foi entregue a tempo da partida entre Iugoslávia e Suíça em 25 de junho de 1950, ainda com muitas improvisações. Porém, em pouco tempo a excitação inicial pelo novo estádio foi se acabando, uma vez que os 30 mil lugares disponíveis não atendiam o crescente número de torcedores. O Independência era desconfortável para o público, além de não oferecer boas condições para a imprensa. Então, no início da década de 1950, poucos anos após a abertura do incompleto Independência, já começam as movimentações para a construção de um estádio ainda maior em Belo Horizonte. A primeira delas, iniciada por estudantes de engenharia da UFMG, destacantes Gil César Moreira de Abreu, consistia no estádio universitário, que seria erguido na Pampulha, onde a universidade era dona de grandes terrenos. Pouco tempo depois, os arquitetos Eduardo Mendes Guimarães e Gaspar Garreto fizeram uma alteração nesse projeto, que comportaria 30 mil pessoas, para um novo e gigante estádio, o Mineirão, com capacidade para 100 mil pessoas. O terreno escolhido localizava-se na Pampulha, numa área pertencente ao UFMG, e o então reitor da universidade, Pedro Paulo Penedo, foi favorável à ideia, uma vez que iniciar a construção do estádio serviria como atrativo para povoar a isolada região. Com o projeto saindo do papel, o então deputado estadual Jorge Carone Filho foi o encarregado da apresentação do projeto de lei à Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, que criaria o Mineirão. Nesse processo, também foi criada a AEMG, uma autarquia que administraria o estádio. Com a aprovação do ministro da Educação do governo JK, Clóvis Salgado, comodato entre a UFMG e a AEMG foi assinado em fevereiro de 1960. Assim, iniciaram-se as obras do estádio. Em 5 de setembro de 1965, inaugurou-se um dos estádios mais importantes do Brasil, o Estádio Governador Magalhães Pinto, mais conhecido como Mineirão. O estádio foi construído em época de craques do futebol, como o lendário Pelé, que, por curiosidade, chegou a visitar o estádio durante sua construção, em 1963. Pelé vem conhecer a obra de perto para ver a novidade, e há a prova. Percorre o canteiro de obras ao lado do governador Magalhães Pinto e de Gil César, que vai lhe explicando os detalhes. A construção do estádio foi ao extremo nos detalhes. Os profissionais adotaram particularidades e inovações de engenharia. Preocuparam-se até com a qualidade da grama, balizas e outras minúcias.
E no final da obra, o valor total gasto foi de 670 milhões de reais. Mas durante a construção surgiu um problema. Era preciso testar as estruturas, principalmente os amortecedores, que eram uma novidade nos estádios brasileiros. Então, Gil César tem uma ideia um tanto quanto peculiar. Convoca os 3.000 funcionários para estarem no local no mesmo horário. Coloca todos juntos, em cada um dos setores, e ordena para que pulem juntos. A estrutura resistiu e, portanto, estava aprovada. O primeiro jogo foi entre a Seleção Mineira e o River Plate, da Argentina, no qual o placar foi 1-0 para a Seleção Mineira, com o gol do volante atleticano Bugli. O estádio teve um público de 73.201 e, além disso, o evento também contou com a presença de paraquedistas, fogos e música. Com a escolha do Brasil como país sede da Copa do Mundo, FIFA de 2014, Belo Horizonte, juntamente com Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília e Porto Alegre, foi uma das cidades pré-selecionadas para sediar os Jogos. Portanto, em fevereiro de 2009, o governo de Minas Gerais apresentou o projeto de modernização do Mineirão. Depois de quase 3 anos de reforma, o estádio foi reaberto ao público no dia 21 de dezembro de 2012 e tornou-se o segundo estádio da Copa do Mundo de 2014 a ser entregue. Agora, o estádio possui a capacidade total menor, pois assentos foram colocados nas arquibancadas para conforto do público. A reinauguração foi celebrada com um show da banda mineira Jota Quest, realizado em um palco montado na recém-construída esplanada do estádio. O jogo de reinauguração foi o clássico Cruzeiro contra Atlético em 3 de fevereiro de 2013, na estreia do Campeonato Mineiro. O primeiro gol do novo Mineirão foi um gol contra de Marcos Rocha do Atlético, que acabou mandando a bola para a própria rede ao disputar uma jogada aérea aos 22 minutos do primeiro tempo. Que vergonha! O Cruzeiro venceu a partida com um placar de 2-1.